Mateus capítulo 25, do verso 14 até o verso 30, que vai falar da parábola dos talentos. Graças a Deus. Diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que eu ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conheci-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeia, e ajunta onde não espalha. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semei, e que ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exterior. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pai, graça te damos por esse momento. Temos, Senhor, lido a tua palavra e com certeza há algo precioso para os nossos corações nesta noite. E é para isso que nós entramos nessa casa, para aprender e receber de ti o ensino, ó Pai, e que seja, meu Deus, tocado em nossos corações, e que não sejamos ouvinte, mas sim cumpridor dessa palavra. Deus, que o teu Espírito nos usa, que o teu Espírito ajude a cada um a entender. Ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos,
Jesus, ele sempre ensinou por parábola. E isso nos dá a entender, a compreender melhor o que Jesus estava ensinando. Porque parábola é comparação, ou seja, baseada em fatos reais, ou seja, com o fim de ensinar lições de sabedoria. Então, quando nós falamos em parábola, nós estamos fazendo uma comparação em coisas reais. E que essa finalidade é que nós entendemos as coisas. E Jesus, ele não deixou dificuldade no Evangelho. Jesus não deixou dificuldade nos seus ensinamentos. Ele alcançou a todos. Ele alcançou aos doutores, mas alcançou aqueles que menos entendimento tinham. E eu louvo a Deus por isso, porque eu fui alcançado por Ele. Eu fui alcançado por essa palavra. Eu entendi essa palavra. Porque se fosse através da sabedoria humana, jamais eu poderia entender o que estava escrito nessa Bíblia. Mas isso nós entendemos pelo Espírito do Senhor. E Ele nos abre o nosso entendimento e nós conseguimos compreender, entender a palavra do Senhor. A Bíblia diz que há muitos que procuram esse caminho e não encontram. Em outro lugar ele diz, anda vagueando. E nós temos que glorificar a Deus por entender essa palavra, porque poderia ser um desses também, que por falta de compreensão, por falta de entendimento, não segue Jesus, porque não compreende a sua palavra. Mas aqui, quando nós vemos Jesus ensinando, não nos traz dificuldade para entender o reino de Deus. Não nos traz dificuldade para entender a salvação, que é o objetivo do nosso Senhor, é a salvação da humanidade. Tudo nessa terra vai passar, mas o que é eterno é a salvação. E essa é a preocupação do nosso Senhor. Então Jesus, ele tinha todo cuidado em ensinar a sua palavra. E por isso ele tomava fatos reais, para que ele pudesse aplicar a sua palavra e o povo entender o que ele estava falando. São 44 parábolas que tem nos evangelhos de Jesus. O Velho Testamento também encontramos algumas parábolas, mas Jesus, ele falou em várias parábolas. E aqui nós vemos Jesus ensinando acerca de trabalhar, acerca dos servos, do que devemos e como devemos fazer. Então, nesse trecho nós temos a parábola dos talentos. E se nós vermos alguns versículos anterior, aqui está outra parábola que fala das 10 virgens, aonde sugerem que estivéssemos alerta, preparado para a vinda dele. Quando ele fala sobre as 10 virgens, Jesus está falando de nós estarmos vigilantes,
preparado, porque a qualquer hora Ele vem buscar a sua igreja. E com certeza não há dúvida para compreender a parábola das 10 virgens, que Jesus tira de um casamento que existiam ali na Palestina, de um fato real, e Jesus também, ele tira para mostrar que também a sua vinda seria daquela maneira. Seria um povo escolhido, e que esse povo teria de estar com as suas lâmpadas acesas, que esse povo deveria estar vigilante, preparado, porque o noivo não tinha hora de chegar. Hoje é o contrário, né, irmãos? Para a nossa cultura, quem atrasa é a noiva, mas na cultura deles era o noivo. Era o noivo que chegaria atrasado, ou seja, depois. A noiva ficava esperando, preparada, e o noivo viria. Hoje não, hoje a cultura do nosso casamento é um pouco diferente, porque o noivo sempre está lá na frente do altar, e muitas noivas atrasam até hora, e o noivo pensa, será que ela desistiu? Né? E fica ali preocupado. Mas aqui não, era o noivo, quando fala sobre essa parábola da vida. Mas Jesus está dizendo, era 10 virgens, e todas estavam com lâmpada, tinha azeite, tinha fogo. Mas havia 5 prudentes e 5 que não era prudente, que não importou com a sua vida, que não importou com o que poderia acontecer. Mas quando nós vemos aqui, irmãos, nesse trecho que nós lemos, nós vemos que aquela mostra a necessidade de uma preparação constante. Esta mostra a necessidade de uma verdadeira diligência no nosso trabalho e serviço atual. Aqui Jesus está falando de serviço. Ele está falando de trabalho. E eu me preocupo hoje, irmãos. Como um pastor, a todos os dias nós vemos desistência na obra de Deus. É impossível alguém chegar no pastor e dizendo, pastor, eu quero fazer alguma coisa. Mas sempre nós estamos ouvindo e vendo desistência. E Jesus aqui, ele está trazendo sobre isso, o servo, o trabalho, a preparação constante, a necessidade de uma verdadeira diligência no trabalho e no serviço que ele traz aqui. Naquela nós vemos, se nós somos incentivados a proceder bem para as nossas próprias almas, a parábola das virgens, nesta, a nos dedicar para a glória de Deus e o bem dos outros. A diferença que Jesus está falando. Na parábola das 10 virgens, ele mostra uma dedicação de um procedimento para a minha vida. Mas essa não. Ele está falando sobre um trabalho que é para a glória do nome dele e também para alcançar as outras pessoas. E o talento que Deus nos deu, o talento que Jesus nos deu, é salvação, irmãos. Jesus não quer falar outra coisa aqui que não é salvação.
E parece que nós esquecemos que somos salvos. Porque aquilo que é bom, aquilo que nós temos ansiedade, nós temos alegria de mostrar para os outros. Imagine quando nós compramos um guarda-roupa, a cama. Nenhuma visita passa sem que nós não leva lá e disse: olha o meu guarda-roupa, olha a minha cama que eu comprei, que coisa linda. Porque nós nos alegramos com aquilo. E parece que nós não alegramos com a salvação, porque nós não falamos mais de salvação, irmãos. Nós não temos mais alegria de dizer a alguém: nós somos salvos, Jesus te ama, Jesus quer salvar você também. É o talento que Ele nos deu, se chama salvação, para que nós possamos trabalhar e o nome dEle ser glorificado e alcançar as outras pessoas. É uma alegria, irmãos. Eu sou muito sensível à salvação das almas, ao retorno de alguém que estava lá. Eu me alegro, eu choro, eu tenho prazer de quando eu vejo alguém que está voltando, se está ligando a este corpo. É uma alegria, irmãos. É um prazer na minha alma de dizer: mais uma pessoa está salva, aleluia. Saiu do abismo, saiu da garra de Satanás e fez parte do corpo que é a igreja. Porque ainda, irmão, há em mim o amor, aleluia, sobre as almas, sobre a salvação das pessoas. Ainda há essa preocupação. E Jesus, Ele está falando aqui sobre isso. O Mestre é Cristo, que é o dono e proprietário absoluto de todas as pessoas e coisas. E de uma maneira especial, Ele é o dono da igreja. Ele é o dono desta igreja. Imagine o Mestre olhando nesse dia e olhando para mim e dizendo: o que você fez com o talento que eu te dei? Você granjeou algo? Talvez as preocupações, Jesus, se ele chegasse e disse: Jesus, hoje foi uma correria. Eu levantei, tive que fazer isso, e fui para o médico, e depois tive que fazer isso. Jesus, olha a lista que eu tinha. E tudo isso fez eu esquecer que o Senhor me salvou. E eu não disse para nenhuma pessoa que o Senhor salva. Eu não granjeei nada. E eu fico pensando, a cada dia que o Senhor nos dá nessa terra, é um propósito. Ele está esperando alguma coisa. Por quê? Porque Ele nos colocou nesse trabalho, nesse serviço. Ele nos deu talento para isso. E talvez nós não estamos preocupados com isso. Parece que eu vejo Jesus ali dizendo, e quem sabe todo mundo, o que esse homem está dizendo acerca desse senhor que pegou os seus bens
e deu seus servos e foi para longe, partiu para longe. E ele conta essa parábola dizendo, ele vai retornar. E ele vai pedir conta de cada um daquilo que ele entregou. E a Bíblia diz que quem ganha a alma, sábio é. E eu não estou contado nesses ainda. Porque não estou ganhando alma para o Senhor. Então aqui, nós vemos os servos são os cristãos. 2 Timóteo capítulo 2, o verso 24, os irmãos podem ler. Que Paulo, ele fala por várias vezes que somos servo do Senhor. E Jesus, quando ele diz aqui nessa parábola, ele está falando de um Senhor, ele está falando de servo. E esse Senhor é Ele. E esse servo somos nós, os cristãos. 2 Timóteo 2 e 24. O irmão pode ler. Glória a Deus. E aos servos do Senhor não convém contender, mas seja apto a ensinar, a levar essa palavra. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos ensinando. Nós estamos levando, se somos servos. Temos nessa parábola 3 pontos importantes, o qual queremos falar um pouco sobre isso. O primeiro, o que foi confiado a esses servos. O segundo ponto, temos aqui um relato da maneira diferente de administrar e aprimorar o que foi confiado. O terceiro, a prestação de conta. São 3 pontos importantes para nós. Primeiro, o que foi confiado a esses servos. O que Jesus está dizendo, tirando, extraindo de um fato real, fazendo uma comparação para que a igreja, para que o povo entendesse o que ele está confiando a esses servos. Ele entregou-lhe os seus bens, tendo-lhe indicado o que devia fazer. Jesus não nos dá nada e deixa nós atentos. O que é para mim fazer, Jesus? Eu recebi alguma coisa, mas eu nem sei o que é para mim fazer. Não. O Senhor, quando Ele chama o servo, Ele disse, é isso que é para você fazer. Nós, nos dias, no nosso natural de vivência, convivência, como um empregado, como um servo, nunca que nós chegamos e o nosso patrão diz, entra aí e faz o que você quiser. Mas cada um de nós sabemos que todo dia nós chega, tem ali o que nós fazemos.
Então Jesus aqui, ele estava falando sobre isso. Não tem como nós dizer: Senhor, eu não sei o que é para mim fazer. Porque o que foi confiado a eles foi um talento. E moeda não se enterra, moeda se granjeia. Dinheiro é para granjear, não enterrar. É isso que o mestre está dizendo. Ele trouxe aqui uma moeda, é coisa que é para granjear. Não é uma coisa, ele diz, não é uma semente que é para pôr, brotar e só molhar, não. Aqui é uma moeda. E moeda tem que colocar em algum lugar para que ele tenha juro. Se colocar debaixo do travesseiro, vai ficar 10 anos a mesma coisa. Mas se for lá no Itaú ou no Santander e colocar lá, vai aumentar. É isso que Jesus está dizendo. Aquilo que eu entreguei, você sabe o que é para fazer. Aleluia, glória a Deus. Eu queria que os irmãos lessem para mim 1 Pedro, capítulo 4, o verso 10 e 11. Então nós vemos aqui, o que foi confiado a esses servos, o homem entregou-lhe os seus bens, tendo-lhe indicado o que deviam ou devem fazer. 1 Pedro capítulo 4, verso 10 e 11. Pode ler. Para aí, irmã. O quê? Que ele está dizendo? Administra o dom que receberam. Pode ir. Amém. Então Jesus está dizendo, o Senhor chamou os servos e entregou um talento. E não precisava dele dizer, olha, vai lá no banco, faz isso. Não, está aqui o talento. Você sabe o que é fazer. Então Pedro, ele vem dizendo aqui, cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Aleluia! O dom da salvação, como nós recebemos? Será que nós estamos administrando isso a alguém, irmãos? Ou se nós estamos sem, eu sou salvo e aleluia, e tudo está bem, como diz o hino. Cada um administre aos outros o dom como recebeste. Como bons dispenseiros, despenseiro da multiforme graça do Senhor. Não dispenseiro. Porque o dispenseiro é o que dispensa. Mas despenseiro é aquele que depende. Aleluia, glória a Deus. E ele disse ainda, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus dá para cada, ou seja, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo.
a quem pertence a glória, o poder para todos sempre. Amém. Então toda honra, toda glória é para Ele. E que nós esteja administrando isso que Deus nos deu, irmãos. Não enterre o teu talento. Não enterre, irmãos, o teu talento. Mas Ele deu e disse o que é para fazer. Eu queria que os irmãos lessem também Romanos 12, do verso 3 ao 8, e depois 1 Coríntios capítulo 12, do verso 4 ao 11. Romanos 12, 3 ao 8. Pode ler. Glória a Deus. Então a Bíblia ensina como nós trabalhar. Jesus não nos salvou e deixou nós sem saber o que é para nós fazer. É isso que Ele está tomando essa parábola e dizendo: está nas tuas mãos. Eu estou te confiando os meus bens. Eu estou indo para longe. Mas eu vou voltar e vou requerer conta disso. Glória a Deus. Como é, irmãos, que nós estamos ministrando isso? Estamos granjeando, irmãos. O que é que nós estamos granjeando? Eu me preocupo, Bruno. Talvez me tire o sono. Porque todos os momentos que nós conversa com alguém, e disse: não estou mais dirigindo. Não sou mais regente. Não sou mais dirigente. Não sou mais líder. Por quê? Parece que não tem fruto. Trabalhar para Jesus parece que não tem aplauso. Acho que é melhor chegar e dizer: eu vou cavar a terra, é só isso. Como é que nós estamos fazendo a obra de Deus, irmãos? Como é que nós estamos apresentando a nossa salvação para este mundo? Como é que nós estamos apresentando que nós somos salvos, irmãos? Que alegria que está dentro de nós. Ou há uma tristeza, talvez dizer: eu sou crente, eu tenho que ir na igreja.
Eu tenho culto terça-feira, eu tenho culto quinta-feira, eu tenho culto domingo. Isso é uma tristeza. Como é que nós estamos administrando, granjeando o talento que Ele nos entregou, irmãos? Como é que nós estamos granjeando? Ele nos diz o que é para nós fazer. Eu tenho certeza de salvação, então eu vou falar: Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Não há outra coisa, porque Ele salvou a mim. E eu não sou diferente. E às vezes, irmãos, eu fico olhando. Não, eu queria ser igual o Bruno, que ensina bem na escola, que prega bem, que sabe mexer com som, que tira foto. E talvez eu não estou olhando o que Jesus disse. Não, eu te entreguei esse talento. É esse que é para você usar. É isso que é para você fazer. E às vezes nós dizemos: não quero, porque eu queria aquilo que a Deus tem. Eu queria tomar conta dos jovens. Como é que é, irmãos? Não sei se eu já disse aqui, quando estava em Minas, eu dirigi uma igreja uns 4 anos. De lá a gente foi tirado para um distrito, era roça, distrito. E ali a gente ficou mais uns 3, 4 anos. A igreja cresceu. E eu com aquela paixão para a obra de Deus. Eu levantava 4 horas da madrugada, minha esposa levantava para fazer almoço para nós. Nós ia para o campo trabalhar e levava comida, mas chegava 4 horas, tomava banho, e tinha dia que nós caminhava mais 2 horas para atender um trabalho de 2 horas. Depois de trabalhar um dia todo, apanhando café, carpindo café, nós íamos de a pé, eu com ela, mas ia com alegria. Fazia aquele trabalho com alegria. E aquele trabalho cresceu muito, e o pastor um dia, numa reunião, ele disse: irmão Toninho, eu preciso mandar um presbítero para lá. A igreja cresceu e você não serve mais para ficar lá. E eu voltei para minha casa. Aquela noite foi uma noite muito grande para mim. Eu chorei muito, porque eu disse: estou sendo dispensado da obra de Deus. Para mim, irmãos, eu estava perdendo algo muito importante da minha vida. E chegando em casa, conversando com a minha esposa, eu disse: nós não serve mais para ficar aqui, porque a igreja cresceu e precisa de um presbítero vindo para cá. E ela disse: o que nós vamos fazer? Vamos orar, filha. Jesus sabe o que faz conosco, porque Ele sabe. E de repente o Senhor abriu as portas e veio no meu coração a vontade de vir aqui para São Paulo, e coisas que eu nunca tive, nem quando eu era jovem eu não tinha. Não queria sair de perto dos meus pais, daquela vida que eu tinha. Não tinha essa. E eu disse para ela: vamos para São Paulo. Ela disse: meu filho, aonde você for, eu vou. Eu casei para te acompanhar. Eu disse: então vamos orar. E na noite que a gente ia viajar para cá, eu me lembro como hoje. Eu acordei na madrugada e disse: Jesus, eu estou indo para um lugar muito diferente. O povo são um povo sábio. Eu sei que eu estou indo para São Paulo, porque a gente mora lá, vê São Paulo, irmão, é a mesma coisa. A gente está aqui dizendo: eu quero ir nos Estados Unidos. É a mesma coisa. Eu disse: Jesus, eu estou indo para São Paulo, e eu sei que eu não sirvo para a tua obra. E na minha oração eu disse: eu não quero ficar do lado de fora da tua obra, Senhor.
Mas se eu chegar em São Paulo, o Senhor me der a oportunidade de eu menos varrer a tua casa, limpar os bancos, eu serei feliz. Mas eu não quero ficar do lado de fora, Jesus. E foi a minha oração que eu pedi ao Senhor. Eu disse, não quero ficar do lado de fora. E esse Jesus, ele é muito bom. Que ele ouve as nossas orações. Quando eu cheguei aqui, o mesmo pastor disse que eu não servia mais para a obra. O costume era de fazer a carta de recomendação, colar, e a gente, por obediente, não abria essa carta. O que teria escrito nessa carta, nós não sabia, porque não tínhamos essa coisa. Foi o homem de Deus que escreveu, que está ali, é o homem de Deus que vai ler. E eu me lembro no dia 15 de março de 97. Nós chegamos aqui 9 horas da manhã, aqui no Jundiaí, vimos aqui para a Vila Real, era um domingo, e eu disse à minha esposa, nós temos que ir na igreja apresentar essa carta, filho. Por viajado a noite toda, nós viajamos. Mas eu disse, vamos na igreja, porque eu tenho que entregar essa carta ao pastor hoje. E ali nós entregamos a carta a ele. Quando ele disse, a gente ficou lá no cantinho, bem sumido, lá escondidinho. Ele disse, irmão Toninho, não vai embora. Eu preciso falar com você. A sua carta é muito bem recomendada e Jesus tem trabalho para você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Me lembro como hoje eu fiquei ali, abraçou a minha esposa, os meus filhos tão pequenininhos. E quando cheguei em casa, a minha esposa disse, o que é que o pastor falou? Ele disse que tem trabalho para nós. Nós não vai ficar do lado de fora. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aquilo que Deus nos colocou, irmãos, nós fazemos com alegria. Porque é para a honra, é para louvor, para a glória de Jesus. Mas hoje nós vemos a dificuldade, irmãos. Quantos sábios, quantos estudados, e não quer, não, pastor, eu não quero. Se for só para mim carregar esse negócio, eu não quero. Ah, pastor, se for para mim ficar de porteiro, eu não quero. Irmãos, eu seria feliz se eu estivesse também limpando os bancos da mesma maneira, porque estamos fazendo para Deus, aleluia. Somos servo dele, aquilo que ele nos entregou, nós fazemos com alegria. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 12, o verso 4 ao 11. Jesus, ele fala certo que ele nos entregou e o que é para nós fazer. 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Glória a Deus. Que coisa linda, irmãos. A diversidade
mas o Deus é o mesmo. Aquilo que eu estou fazendo é o mesmo que você está fazendo. É para o mesmo Deus. Aquilo que eu estou fazendo é o mesmo que a irmã está regendo, está fazendo, porque é para o mesmo Deus, não há diferença. O Deus é o mesmo, irmãos. Parece que o Deus é o do muito, do pouco, não é o mesmo. O Deus do pastor é o mesmo Deus do porteiro. O Deus do pastor é o mesmo daquela que cuida da igreja, que lava os bancos, que zela da casa do Senhor. É o mesmo Deus, irmão. É isso que nós temos que entender. Não há diferença. É isso que Jesus quer nos entender, que tudo aquilo que nós estamos fazendo é para Ele. E que nós estejamos fazendo com alegria, que nós estejamos granjeando aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Cada um de nós sabe o que é que Deus te entregou. Dá para nós deitar na cama e ver, fazer um exame e dizer: Senhor, eu estou enterrando ou eu estou granjeando? Como é que o Senhor está vendo o teu servo? Eu cavei e enterrei o que o Senhor me deu, ou eu estou granjeando aquilo que o Senhor me deu para me fazer? Porque Ele presta conta. Glória a Deus. Em que oportunidade os talentos foram confiados a esses servos? O seu mestre estava partindo para fora da terra. O momento foi esse. Para um lugar distante. Foi para lá. A oportunidade. Qual foi esse momento? Ele está dizendo: o seu Senhor, o Senhor está entregando, mas Ele está partindo para longe. Aleluia. Quem sabe quando Jesus estava falando isso com os discípulos, Ele não foi compreendido igual e não está sendo compreendido nos nossos dias. Quem sabe Jesus está querendo dizer: olha, isso sou eu. Esses servos são vocês. Eu tenho que partir, mas eu estou entregando vocês os talentos. É para vocês granjear. Quem sabe da mesma maneira hoje nós pensamos: será que é para mim? Efésios 4:8. Diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Glória a Deus. Aleluia. Subindo ao alto, Ele levou cativo os cativeiros e deu dons para os homens. Jesus nos deu dons para que nós possamos fazer essa obra, irmãos. Nós somos capazes para realizar a obra de Deus nesses dias. É porque nós somos negligentes. E muitas vezes nós estamos dizendo: não, não é para mim. Eu não tenho essa capacidade, irmãos. Toda a igreja que eu chego tem doutor. Tem gente fazendo faculdade.
E aí tem um pastor que tem a 4ª série primária. Eu poderia dizer: Jesus, o senhor está louco, porque o senhor vai pôr eu no meio de doutor e eu tenho 4ª série primária. Isso não é para mim não, Jesus. Põe outro, põe um doutor. É isso, muitas vezes nós estamos dizendo: não é para mim não, Jesus. É para ela, é para ele. Mas Jesus subindo, Ele levou cativos cativeiros e deu dom. Saiba que você está capacitado de dons para realizar a obra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Ele nos batizou com teu Espírito. Ele nos revestiu do seu poder. Nem o inferno pode com as nossas vidas, irmãos. Aleluia! Porque Ele nos deu dom, aleluia! Ele não levou com Ele os dons, mas Ele deu os dons para os homens e mulheres. O que nós estamos fazendo? Ele partiu, mas Ele deixou aqui o seu Espírito conosco. Glória a Deus, aleluia!